Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos bem. Por aqui, tá tudo ótimo. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar e me autodescrever. Eu sou a professora Mirela Botino, tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou usando uma calça jeans e uma blusa de manga comprida preta e gravando aqui do estúdio da Multirio. Bom, na nossa aula de hoje, uma daquelas aulas um pouquinho menores daquelas que a gente fazia um pouco antes, a gente vai falar de um tema que já tratamos aqui, um tema numa aula de matemática. Era sobre expressões numéricas, mas hoje a gente vai falar sobre curiosidades desse tema. Bom, e para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram o que é expressão numérica? Vocês gostam de fazer atividades que tenham expressões numéricas? Sim, não ou mais ou menos? Será que se você escutar hoje essas curiosidades, você vai ter mais interesse sobre esse tema? Então vamos logo começar. Vamos relembrar aí para que serve o que é uma expressão numérica. Vamos lá no nosso próximo slide? Bom, podemos dizer que a expressão numérica é uma forma de expressar ou descrever matematicamente uma situação. Essa descrição envolve números, operações e muitas vezes os sinais de associação, que são conhecidos como parênteses, colchetes e chaves. Beleza, professora, eu estou lembrando aqui o que são aí as expressões numéricas. Mas para que ela serve assim no meu dia a dia? Como é que eu posso utilizar sem ser direto ali no quadro, copiando e resolvendo? Bom, eu trouxe um exemplo que a Dandara mostrou para mim e eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá ver. Dandara tem um cofrinho e ela juntou um dinheiro porque ela queria comprar uma coisinha, então ela foi juntando. Dentro desse cofre, quando ela abriu, ela tinha uma nota de R$20 e mais 6 notas de R$2. Quanto será que Dandara conseguiu juntar? Pessoal, uma forma de representar aí esse problema, essa questão, matematicamente falando, é através da expressão que vocês estão vendo aí, ó. 1 vezes 20, ou seja, uma nota de R$20, né? Mais 6 notas de 2. E aí a gente teria que resolver para descobrir quanto que a Dandara conseguiu juntar. Mas o que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque as expressões numéricas, pessoal, na verdade, elas servem para quê? Para nos ajudar a resolvermos situações, problemas, como essa aí que vocês viram da Dandara. Então, muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Como uma conta e uma compra no supermercado, juntar, querer saber quanto você tem aí de dinheiro, a gente pode utilizar aí as expressões numéricas, certo? Bom, professora, isso aí eu entendi, mas eu já ouvi dizer que precisa seguir uma regrinha nas expressões numéricas. Isso mesmo, pessoal, a gente precisa de uma regrinha. A gente não pode chegar e começar do começo a resolver essa expressão numérica. É preciso que a gente se atente a algumas coisas. E as regras são as seguintes. É preciso que quando a gente veja ali uma expressão numérica ou que a gente vá realizar um cálculo na expressão numérica, que a gente primeiro resolva aí a multiplicação ou a divisão e depois a adição e a subtração. Agora, se tiverem os sinais de associação, a gente tem que começar então pelos parênteses, depois a gente vai para os colchetes e por fim pelas chaves. Professora, mas por que tem que ser assim? E, vocês são curiosos mesmo, hein? Eu vou dizer para vocês porque eu também sou curiosa e fui fazer uma pesquisa. Fui lá em fontes seguras e descobri algo muito interessante. Por que se começou, então, a gente respeitar essa regrinha aí? Os estudiosos, matemáticos, estudando, pesquisando, eles descobriram, através das mesmas situações ou situações similares, como essa que a gente viu da Dandara, eles começaram a fazer vários cálculos e aí eles começaram sem a regra, porque ela não existia até então. Então, eles começavam do começo e achavam o resultado. Depois eles resolveram começar a expressão numérica do fim, era outro resultado. E aí eles resolveram ir pelo meio, enfim, eles descobriram que se a gente começasse a resolver a expressão numérica pela multiplicação ou divisão e só depois resolver a subtração e a adição, se chegaria ao resultado correto. Então, foi assim que surgiu essa regra de começar multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Professora, você acabou de me contar e eu entendi que a gente precisa começar pela multiplicação e divisão por conta aí dos estudiosos, pesquisadores que descobriram isso. Mas e os sinais de associação? Você não disse aí pra gente. Primeiro, vamos ver as imagens dos sinais de associação? Então, vamos lá ver esses sinais, ó. Parênteses, colchetes
e chaves. E eu vou mostrar para vocês, nesse slide aí, como é que historicamente surgiram, então, esses sinais, né? Essa ordem de respeitar os sinais. Vocês estão vendo aí que em 1500, Niccolo Tartaglia usa pela primeira vez o parênteses. Depois, mais ou menos aí depois de 50 anos, em 1550, Rafael Bombelli usou pela primeira vez os colchetes. Em 1593, François Viète usou pela primeira vez as chaves. Então, legal, né, pessoal? Que curioso! Os sinais, eles respeitam a ordem em que eles foram usados pela primeira vez. Por esses estudiosos, por esses matemáticos que também descobriram aí a função da sequência, né, da ordem que a gente deve seguir para resolver a expressão numérica. Agora, que tal a gente ver se isso realmente é verdade? Vamos lá para o quadro, fazer uma expressão numérica, começar pela ordem certinha e depois inverter essa ordem? Vamos ver se vai dar certo? Então vem comigo! Então, pessoal, coloquei aqui a expressão numérica que a gente vai resolver. Primeiro para adiantar, eu já resolvi ela aqui para vocês verem como ela fica. E eu sinalizei que eu comecei seguindo a regrinha. Primeiro a gente foi aqui, ó, para a multiplicação. E por que eu não peguei essa multiplicação aqui de fora? Porque a gente conversou o quê? Que a gente deve resolver quem está no parênteses primeiro, para depois ir para os colchetes. E nesse caso a gente não tem as chaves. Então a gente começou a resolver a multiplicação que está entre o parênteses. E aí a gente chegou à conclusão que essa expressão numérica a gente tem como resultado o número 3, seguindo a ordem correta, aquela que os matemáticos estudaram e descobriram que funcionava. Pois é. Agora, para provar para vocês que tem que seguir essa regrinha, eu trouxe a mesma expressão numérica, só que agora a gente vai começar do começo, da ordem que ela está aqui começando, sem seguir aquelas regrinhas que nós aprendemos aqui hoje, certo? Vamos ver o que vai dar isso? Então, vamos lá. Começando do começo, ó. Quem é o começo aqui? Não é o 18 mais 3? Então, vamos resolver aqui junto comigo, ó. 18 mais 3, a gente tem o quê? 21. 21 vezes 2, porque é assim que a gente faz a expressão, né? A gente vai repetindo. Divididos por 8, mais 5, vezes 3, fechou o colchete, dividido por 6 é igual a... Bom, continuando aqui, se a gente seguindo a mesma regra nossa, que eu criei aqui agora, que é seguir a ordem que aparece os números, a gente tem 21 vezes 2, 42. Repetindo aí a expressão. Continuando, ó, seguindo aí a nossa ordem. Eu já resolvi essas continhas e vou trazer aqui para vocês o resultado. Isso aqui já não dá uma conta exata, pessoal, já dá uns quebradinhos, ó, uns 5,25. E aí a gente continua, mais 5 vezes 3 divididos por 6. Bom, agora a gente continua aqui, ó, qual é a ordem? 5,25 mais, eu botei mais 15, divididos por 6. Nós temos aqui 5,25 mais 15 dividido por 6. Vamos lá seguir a ordem que a gente quiser. 5,25 mais 15, a gente tem 20,25 divididos por 6. E aí eu calculei isso aqui, que deu 3,375. Pessoal, vocês vão até dizer para mim que são números parecidos, e são, mas isso é pura coincidência, eu trouxe justamente assim para vocês verem que pode chegar perto, mas que não é a mesma resposta, isso faz muita diferença. Então a gente precisa realmente seguir aquela regrinha que aqueles matemáticos, eles tanto estudaram e descobriram, porque 3 é diferente de 3,375. E espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido aí com essas regrinhas curiosas e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau!